Começou? Tá. A gente esperou um pouquinho aqui para ver se entrava mais gente, mas como não entrou, a gente vai dar início à nossa correção do simulado de direito civil, tá? Como é que vocês foram aí? As pessoas que estão online aqui. Na verdade, online tem a Camila e o Márcio, né? Somente. Como é que você foi, Márcio e Camila? Como é que vocês foram em direito civil simulado? Qual foi o desempenho? De 10, vocês acertaram quantos? 9 de 10, tá ótimo. Márcio, como é que foi? Acontece, a gente geralmente a gente erra umazinha sempre durante a fazendo as questões, né? O Márcio não está me ouvindo, não? Vai responder? Então, vamos lá, vamos começar então pela primeira, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o chat aberto aqui também, para que a gente possa tirar as dúvidas. Vamos lá, a primeira é uma questão sobre direito da personalidade, né? Camila acertou essa? Sim, né? Questão assim, tranquila, né? Na verdade, eu já expliquei isso uma vez para vocês, né? Direito civil para carreira nível médio de tribunal, geralmente, na verdade, quase sempre, né? Vou dizer sempre, porque sempre é bem complicado de dizer, mas provavelmente vai cobrar de vocês uma questão de lei seca. Então, o que que eu digo? Uma matéria dessa, que é só lei seca, não tem por que vocês inventarem. Leia a lei, vai ler, tenta, vocês têm que começar a se familiarizar com a lei seca, tentar não 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 negligenciar isso, que é uma coisa simples, né? Uma leitura de legislação seca é uma coisa que eu reputo simples, tá bom? Isso. Grifo é sempre importante, principalmente quem consegue se organizar quanto a isso é importante, porque você acaba pegando as palavras-chave. Vocês vão perceber que a maioria das, dos erros, né, dos nossos erros, tem a ver com palavras-chave, né? Essa primeira questão, vamos ver as alternativas. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, né? Tá falando aí da disposição, né, do corpo. Então, assim, é aquilo, né? Qual é o pulo dessa questão aí? Ela tá certa, tá, gente? Na verdade, o gabarito dessa questão é a letra D, tá? Um e 2 estão certas. Então, o que que a gente tem aí? A gente tem a questão da disposição do próprio corpo, né? Por exemplo, aquelas pessoas que, quando morrem, elas doam o seu corpo, né? Elas doam o seu corpo para uma universidade, por exemplo. Agora, o que que geralmente pega nessa questão? O gratuito. Porque o que que você podia pensar? Imagina o seguinte, uma pessoa, né, já está em vias de falecimento, e aí ela faz tipo uma venda do seu corpo, né? Depois que eu morrer, você pode pegar meu corpo por R$ 20.000. Você vai pagar para minha filha, que está precisando de dinheiro. Gente, isso aí não pode, tá? Por quê? Porque o Código Civil é expresso. Tem que ser gratuito, porque não fala é, onerosa. Até porque seria estranho, né? A gente poder vender um corpo depois de morto. Então, é uma coisa até um pouco óbvia, né? Vamos para o item 2. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham a desprezo, público, ainda que não haja intenção difamatória. O que que é isso, gente?
eu não posso usar o nome de uma pessoa, né? Vocês já imaginaram que se não tivesse esse dispositivo, você imagina o seguinte, vocês usam, imagina o meu nome, eu sou professor, sou funcionário público, aí vocês vão usar meu nome, por exemplo, numa publicação de internet, sem a minha autorização, sem falar nada comigo. Não é correto, né? Ainda que não tenha difamação. Por que que não é correto? Porque eu não autorizei vocês, por exemplo, imagina que o curso queira usar alguma coisa de vocês sem autorização de vocês. Não pode, entendeu? Por isso que geralmente quando o curso vai utilizar o nome de uma pessoa, ele pede autorização, né? Ou alguns locais vocês assinam tipo um termo de consentimento de uso de imagem, de nome, certo? Então é isso, são as duas corretas. Agora vamos para três. Os direitos da personalidade são irrenunciáveis, permanentes e transmissíveis. Camila, como estamos só nós dois aqui, o Márcio acho que não respondeu ainda. Por que você marcou essa daí como errado? Isso, muito bom. Intransmissíveis, porque o direito da. Essa é até uma questão que eu reputo tranquila para você, tá? Porque o que acontece? O direito ele não é da personalidade. Olha, se é um direito da personalidade, ele é pessoal. Ele não é um direito que é meu, que é seu, que é de. Que é de. Ele é assim, a gente não pode passar, por exemplo, de pai para filho. Ele é nosso e ponto final, tá? Então, assim, letra de lei, tá? Intransmissível e irrenunciável. Felizmente, assim, são características, né? É importante que vocês saibam a lei. Claro que, assim, é importante também que vocês saibam a questão de direito da personalidade, para vocês entenderem essa questão. Na aula eu falei um pouco sobre isso, das características. Então, assim, claro que aqui não vai dar para a gente falar de novo sobre isso, mas só para vocês saberem. Vamos para 52. Camila acertou a 52? Sim, Certo. Então, o que que aí ela está falando aí, essa questão 52? Ela está trazendo aí a teoria adotada pelo Código Civil, né? Você lembra qual é a teoria adotada? Pela lei, né? Pelo texto de lei, tá? Natalista, isso aí. Lembrando que essa teoria doutrinária e jurisprudencialmente, ela é minoritária, tá? Hoje. Hoje a gente tem bastante elementos que entendem, né? Que demonstram que a teoria adotada é a teoria concepcionista, tá? Até dei o exemplo lá do dano moral, do caso da Vanessa Camargo, acho que Vanessa Camargo, né? Com aquele humorista Rafinha Bastos e tudo mais. Uma questão que eu entendo tranquila, tá? A personalidade civil começa com o nascimento com vida. É assim, é aquela questão que assim, vocês não podem errar. Quem errar essa questão, eu sempre digo para vocês o seguinte: não é que vocês têm obrigação de acertar as questões, mas tem algumas questões que vocês basicamente têm obrigação. Porque se vocês errarem, ninguém vai errar. Então, assim, tomar cuidado, assim, com questões muito fáceis, tá? 54, Camila. 53, perdão. Acertou? Certo, né? Então, essa questão, ela está falando sobre incapacidade relativa, né? O que que a gente tem aqui? Depois do código do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente teve uma questão que todas as questões relacionadas à deficiência, que antes, que o que acontece? Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência era vista como incapacidade. O que o Estado via? Olha, aquela pessoa ali, ela tem uma deficiência, qualquer que seja, tá? Vamos botar uma deficiência mental.
Aí o que o Estado falava? Olha, essa pessoa ela é incapaz. Ou seja, o que está dando a ideia que o Estado dava? Era que aquela pessoa ela não podia cuidar de si, ela não tinha responsabilidade. E a gente sabe que não é verdade. A gente tem hoje diversas pessoas com deficiência que podem realizar diversos atos da vida civil, tá certo? Então, é uma questão nova, né? Então, tomar cuidado com isso. Falando em deficiência, não atrela a incapacidade, tá? Por si só. É óbvio que na alternativa algumas deficiências podem entrar, né? E a resposta da 53 é, é a letra A, né? Qual o erro da letra A? Lembra? 21. Isso aí. 21 era, se eu não me engano, era previsto no código passado, tá? 16, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Mas além disso, tem uma previsão no Código Penal, né, da atenuante, né, da idade. Cuidado com essas questões, tá, da idade, porque você percebe que a questão do tempo, das palavras-chave, geralmente é o que vai fazer vocês errarem, porque a pessoa vai acabar é, trocando, sabe? É normal, cara. Você imagina o seguinte: vocês vão fazer 100 questões. Você imagina que essa questão seja a última. Você já está morta, morta de cansado. E aí o que que você faz? Lê rápido. E aí você fala: ah, essa aqui tá certa. Entendeu? Porque, tem uma da idade. Eu lembro que tem uma da idade, mas eu esqueci. Então, tomar cuidado com isso. Vamos lá. Bom, essa aqui, depois eu imagino da gente ter falado, e você também tem acertado, né, Camila? 54. É. A 54, ela é muito tranquila, né? Porque o que aconteceu? Que eu ia falar da questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ela fez? Ela basicamente ela falou o seguinte, olha, menor de 16 é incapaz absolutamente só menor de 16. Então, cara, eu entendo que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele facilitou pra caramba a vida do concurseiro, tá? Eu peguei, eu já sou da alteração, tá? Se eu não me engano, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é 2016. Eu comecei a fazer concurso em 2017. Eu não. O quê? Não entendi. Você não o quê? Se quiser, pode desbloquear o microfone. Não, falando, eu não sou da época da alteração. Quando eu estudei, a gente estudou de 16 e de 2002. Aham. Então. Eu não peguei o texto antigo. Na verdade, o que aconteceu? O meu primeiro concurso que eu fiz, que foi para analista do Tribunal, meu antigo emprego, eu era analista do Tribunal Regional Federal, eu, a minha prova foi pouco tempo depois da alteração. Então, assim, isso daí estava sendo muito cobrado. Muito cobrado. Porque, assim, não sei se você já percebeu, se você faz prova de concurso há um tempinho, você vai perceber que quando tem uma modificação legislativa, uma jurisprudência muito grande, o que costuma acontecer? Eles costumam cobrar bastante. Então, eu peguei muito isso. Diziam que antigamente trocava-se muito, que tinham muitas opções de relativa e absoluta. Então, o que eles faziam? Eles trocavam muito. Agora ficou muito fácil, porque basicamente, para ser absoluto, é só menor de 16. Então, falou menor de 16, você já sabe que é absoluto. O resto é tudo é, relativo. E, além disso, aquele plus que eu falei, a questão da deficiência. Se falar assim, a pessoa com deficiência é relativamente incapaz, está errado. Entendeu? Então, é isso. Essas duas questões aqui, bem tranquilo. Na verdade, assim, eu fiquei feliz assim, pelo seu desempenho, porque é um desempenho muito bom. É, eu não fiz uma prova que eu acredito que vai ser muito diferente da sua prova lá no TEJAP. Então, se
Se você está acertando isso aí, você já está no caminho certo em civil. 55, Camila, você acertou ou errou? Sim, né? Certo. Então, ótimo. Olha, o que que essa questão está fazendo? Primeiro, capacidade, né? A gente sabe que tem capacidade de direito e capacidade de fato. Lembrar que tem sinônimo, né? Eu falei isso para você, não sei, para vocês, não sei se você lembra da aula. As bancas adoram isso. É uma coisa que eu acho, particularmente, eu não gosto, mas eles gostam. Então, assim, não sou eu que tenho que gostar, né? Eu sempre digo para vocês que, assim, concurso público, a gente não pode ficar brigando com a banca, entendeu? Porque o que adianta você falar, professor, mas isso é muito injusto? Você acha que você vai mudar alguma coisa? A CESP, o Unesp, vocês acham que eles vão deixar de fazer alguma coisa porque você acha que é injusto? Felizmente, não. Mede conhecimento? Não. Mas eles fazem muito isso, entendeu? Então, qual é o seu objetivo? Seguir a regra do jogo, entendeu? Tem muita coisa, né? Na verdade, assim, no seu decorrer de concurso público, infelizmente, eu digo isso porque eu passei por isso até o final, você vai ficar diante de várias situações injustas, sabe? Que não são legais, que, que você fala assim, cara, mas eu sabia tanto esse conteúdo, podia ter cobrado de outra forma, né? Podia ter cobrado de uma forma mais inteligente, mas eles não fazem isso, tá bom? Então, o que que é essa capacidade? Olha, capacidade que tem uma pessoa de adquirir direitos. Qual é essa capacidade? Você lembra? É a capacidade de fato, né? Capacidade de você, de gozo, né? Vamos falar, eu acho até mais fácil pelo sinônimo, porque olha só, você tem a capacidade de adquirir direito. O que que é isso? A capacidade de gozo. Essa daí, quem tem essa capacidade de gozo? Você lembra? Capacidade de adquirir direito. Quem é que tem? Se quiser, pode ligar o microfone, que aí fica mais dinâmico. Esse nosso. Então, só nós dois, a gente faz esse bate pronto. Que é bom que você vai fixar bastante conteúdo. Oi, Oi? tá tranquilo, tá ouvindo? Tô ouvindo, Capa- pode falar. Tá, vamos lá, capacidade de fato, essa que é de direito, né? Oi? Capacidade de fato e de direito. São duas diferentes, né? Isso. Qual é a capacidade de A de, fato? a de fato são as maiores de 18, as pessoas plenamente capazes, né? Eu estou Não, confundindo. confundiu, trocou. Troquei, né? Tá. Capacidade Eu de até fato. na prova eu até anotei aqui. A capacidade de fato é a capacidade que você tem ao nascer com vida. Adquirir o É, que direito. todo mundo tem, né? O artigo Isso, 1º, todos são capazes de digitar, isso. E a de direito? que são os maiores de 18 plenamente capazes, né? Que vão Tem poder exercer exceção? todos os atos da vida civil. Tem Isso. exceções, né? Só quem Pô, vai poder exercer todos os atos. A exceção Qual vai é ser o o, arte qual é o exemplo de uma pessoa menor de 18 que tem capacidade de exercício ou de direito? emancipado por casamento, por Isso, exemplo. perfeito, tá perfeito. Tá? Então, o que que a questão faz? Ela junta as duas. Qual é o nome da capacidade que junta as duas?
Eu chamo de capacidade civil, só que a prova pode colocar outro Isso, mas sinônimo, né? o termo mais correto é capacidade civil, tá? Agora, Uhum, essa questão de nomenclatura é uma parada que, assim, é uma parada que a gente fica meio até. Isso é uma parada que eu não gosto muito mesmo, porque isso aí, o que acontece? Tem muito doutrinador que, para vender material, eles acabam mudando o nome. Não sei se você já percebeu. Às vezes, um instituto sim, que já é conhecido pra caramba, o cara quer vender alguma coisa, ele muda o nome. Ele cria um nome só para vender. Então, assim, nomenclatura é uma coisa que. Mas, assim, em regra, vai ser capacidade de direito civil, tá? tá. Vamos para 56. E aí? Tranquilo, 56. acertei, acertei. A 56 é aquilo que eu falei para você. Qual é o erro da alternativa A? É quando ele diz que a concessão dos pais depende de homologação judicial. Isso. Qual é a que depende de homologação judicial? É a emancipação jurídica. Isso. Pelo tutor, né? Isso, Você lembra a diferença que eu falei? que a voluntária não precisa, né? Isso. Por quê? Olha só. Na voluntária, a gente tem os pais falando, olha, o filho, né? O descendente, no caso, você agora é plenamente capaz. Isso é emancipação, certo? E aí, o que que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter aqueles efeitos que a gente tratou na aula de emancipação. Só que o pai continua responsável civilmente pelo filho, entendeu? Então, Sim, qual é a diferença do tutor? O tutor não. O tutor ele vai se desincumbir do ônus, né? Da tutela. Então, o que que o código entendeu por bem? Olha, para a gente não premiar aquele tutor que quer parar de ter trabalho, o que que a gente vai fazer? Vamos escutar ele, né? Aí o juiz vai chegar e vai falar: Ô tutor, por que que você está querendo emancipar o menino ou a menina? Aí o tutor vai falar: por causa disso, disso e disso. Se o juiz perceber que o tutor está querendo fazer o seguinte: quero me livrar do trabalho. Aí o que que o juiz vai fazer? Tutor, pode não. Entendeu? Bem tranquila, né? Essa. tranquilo. Então, essa é a letra A. Isso. Pela 56 de letra A. O erro é porque não precisa de homologação judicial. Depois que a gente acabar, como a gente está fazendo assim um bate-pronto, eu vou passar por cada uma e falar o erro de cada uma, até para quem assistir essa aula gravada ficar melhor. Vamos para Tranquilo. para número cinquenta e 57. sete 57. E aí, essa daí, acertou? Tranquilo também, letra C. Isso. Vamos lá. Por que que é a letra C? Ó? A C, porque ele fala justamente como traz o código, que tem que findar as buscas, né? Após as buscas e averiguações, no caso dessa morte presumida, sem decretação de ausência. É porque, olha só, para você decretar a morte de alguém, em regra, você precisa do quê? Do corpo, né? Da Sim, do corpo. materialidade, você precisa Uhum. da morte, que é a morte encefálica. Essa é uma hipótese excepcionalíssima, porque você está decretando uma morte presumida. Você tem noção de quão grave é isso? Você está falando, olha, aquela pessoa ali morreu. Eu estou presumindo que aquela pessoa morreu. Você acha que seria razoável não, não averiguar de forma exaustiva as buscas? Né? É razoável. É o que eu falo para vocês. Às vezes, vocês conseguem responder algumas questões pela lógica. Que, olha, Sim. pensa comigo. Uhum. Pô, eu estou decretando uma morte de alguém, né? Que não morreu, assim, materialmente falando. Eu não consigo ver aquela morte. Cara, o que que eu preciso? Um mínimo. Um mínimo eu preciso exaurir todos os meios possíveis de busca. Então é isso. Vamos lá.
Olha só o que a questão diz. No dia 9 de 2019, forte deslizamento de terra causou grande destruição em região residencial de Salvador. Mariana. Mariana, seu cônjuge e duas filhas, Carla e Paulo, estavam em sua casa, qual foi atingido pelo referido deslizamento e destruída por completo. Após 2 meses de busca, olha quanto tempo, os trabalhos foram encerrados. Pô, não exauriu pra caramba? 2 meses de busca não tá bom? Tá ótimo. Exauriu. Então, assim, eles desconfiam que os corpos foram levados pela enxurrada e não foi possível localizar. Olha as alternativas. É viável a decretação de morte natural de todos os membros da família? Como é que você vai decretar Não. morte natural das pessoas? Nem existe morte natural, né? Morte natural é um termo até que não tem. Morte natural a gente usa no dia a dia para aquela pessoa que morre de causas naturais, né? Sim. Olha a B. A B, assim, tem vários erros, né? Todos da família, a partir do desaparecimento, já pode ser declarado morto. Ou Não, seja, aí tá errado desapareceu, esse, a morre. partir do momento. É. E olha o final. O bombeiro vai falar que a pessoa morreu? Não, quem decreta é o juiz. Isso. A C é o nosso gabarito, né? Certo. E a D, o erro está somente Falar após que a isso, ausência. após o decreto da ausência. Agora, o erro da E é aquele muito Me- tranquilo, né? mesmo Qual o antes das início? buscas esgotadas. Não pode, tem que ser depois, esgota Não, a busca. isso. Né? Assim, uma questão um pouco mais elaborada, que eu diria. Ela é um pouquinho mais elaborada, mas assim, eu acho que essa questão a gente consegue resolver já no próprio enunciado dela, grifando as palavras, né? Após as dicas que o próprio enunciado da questão já vem dando. E assim, a questão ela tem, ela é um tema que basicamente está no código, né? Então, assim, se você souber Uhum. o código, você vai acabar. Olha, direito civil você não tem que se preocupar com nada, é só realmente com, com o código. E aí, a 58? 58, Tranquila também, bem tranquila, tranquila. né? Novamente, vocês têm que saber a data, porque olha só, 2 anos o Paulo é após o soldado do término. Exército, guerra, e para ter declarado a morte presumida em caso de guerra, quantos anos tem que passar da guerra? 2 anos. 2 anos. Letra B de Uhum. bola. Assim, muito fácil. Você errou mesmo alguma? Errei a de comoriência por falta de Ah, atenção. então é a próxima, né? Aí até grifei aqui, bem grande no meu Comoriense. simulado. Essa questão, ela é bem simples, né? Porque olha o enunciado, comoriência é. Não, eu errei, eu confesso, eu errei, eu marquei a D, morte simultânea de duas ou mais pessoas na mesma ocasião. Não é Na A, isso. quando eu li, não, pois é, na A, quando eu li, eu entendi assim, sendo elas reciprocamente herdeiras, eu entendi que a questão estivesse dizendo que haveria sucessão entre elas após a morte. Eu não sei porque eu pensei dessa maneira nessa questão. Aí depois que eu mandei as alternativas, que eu fui verificar que eu havia errado. É. É uma questão um pouco mais complicada, né? A gente tem, você vê que essa era a questão, é que eu sempre boto uma questão para vocês que foge um pouco do padrão, assim. Até para vocês, assim, até para vocês terem uma questão um pouco mais complicada, né? Que assim, se eu botar só questão fácil, você tira 10 de 10, o que você vai chegar para mim e vai falar? Ah, professor, tá fácil, tirei 10 de 10 e, e é isso, né? Mas o que que é melhor? Eu botar uma questãozinha um pouco mais difícil, sabe? Que assim, você vê que você teve um desempenho assim, eu reputo espetacular, 9 de 10. Se você imagina o seguinte, são 100 questões. O que que você acha que vai acontecer se você fizer 90 de 10? 90 de 100?
Eu acredito que dentro da vaga, né? Eu acredito que você vai ser talvez uma das primeiras colocadas. Amém. Então, assim, claro que eu não sei como é que você está nas outras matérias, né? Mas, mas vamos lá. E a 60 acertou, né? Sim, 60 está tranquila a questão. Exatamente. Olha, vamos lá. Cada questão. Qual o erro da letra A? Deixa eu voltar lá, peraí. A letra A, não, da 60, né? Da Isso, da próxima. última. Tá. O erro é falar que o Ministério Público pode autorizar a violação da vida privada. Com certeza. Já pensou que absurdo que seria? Não, totalmente. Né? Nem Então, cabe a assim, função do MP fazer isso. graças a Deus, né? E a letra B? Qual o erro? Falar que o pseudônimo não goza de proteção que se dá ao nome, sendo que ele goza quando é usado para maneira de forma lícita. Isso. E a letra C? É a correta que o cônjuge Isso. sobrevivente ele pode requerer retirada, né? Isso aí. E a D? Falando que é inválida a disposição do corpo, sendo que é válida, sendo que ela pode ser Isso. revogada a qualquer tempo. Perfeito. E a E? A é falando que é proibida a disposição do próprio patrimônio, sendo que fala que é defeso, né? Não, é permitido sim. Isso. Bom, então é isso. Vamos passar um pouquinho só para o pessoal saber a gabarito e a justificativa. Você foi muito bem, tá? Primeiro quero te dar parabéns pelo seu desempenho. Espero que as outras pessoas que não estejam acompanhando aqui, mas que venham depois assistir essa correção tenha ido tão bem quanto você, tá? Não, civil é uma matéria que eu sempre gostei, na época da faculdade eu era da galera civilista. Civil, É, para o concurso de vocês, não tem como inventar muito, tá? É uma matéria é. que raramente você vai ver alguma coisa diferente da lei seca, da jurisprudência. Não cai as matérias que eu reputo mais complicadinhas em civil, que são sucessões, que é uma matéria um pouco mais complicada. Então, assim, é isso. Civil, assim, quando eu estou estudando civil, na verdade, como é que eu faço? Eu digo que eu 70% lei seca, aí aqueles artigos que geralmente tem algum enunciado da jornada de direito civil, eu faço algum grifo, né? E Isso. algumas súmulas e jurisprudência não tanto, mas algumas súmulas que sempre também caem com recorrência. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos só falar aqui o gabarito e basicamente onde é que as pessoas podem achar a resposta, tá? Só para ficar um pouco mais Certo. organizadinho, depois vai faltar uns 5 minutinhos. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, né, que eu possa te Uhum. ajudar, a gente tira, tá certo? Tranquilo. Vamos lá, gente. A primeira questão, gabarito é letra B, D de dado, tá? D de dado. Está certa a alternativa 1 e 2. Item 1, artigo 14. Item 2, artigo 17, Código Civil. O item 3 está no artigo 11 do Código Civil. O erro é que ela é intransmissível, tá bom? A questão 52, você responde pelo artigo 2º do Código Civil, tá bom, gente? O gabarito é a letra C, C de casa. A número 53, o gabarito é a letra A de amor e responde-se pelo artigo 4º, que fala da incapacidade relativa. Enquanto a 54, também no tema incapacidade, o gabarito é a letra E, e a resposta vai pelo artigo 3º do Código Civil. Tá bom, gente? Tudo muito letra de lei, beleza? A 5 é uma questão que não está na lei, que é a questão do somatório da capacidade de fato e de direito, que é a capacidade civil, alternativa à letra E. A número 56 é ao artigo. A resposta é a letra A,
porque fala com homologação judicial, é o erro da questão. A gente já debateu aqui eu debati aqui com a Camila, ela foi muito bem. Não precisa de homologação judicial, porque, enfim, a explicação que eu dei, a questão dos pais ainda continuarem responsáveis. A letra, a número 57, a letra C, pode ser respondida tanto pelo artigo 6º quanto pelo artigo 7º, inciso 1º, parágrafo único, questão da morte presumida, sem decretação de ausência. A B, no mesmo tema, artigo 7º, também, inciso 2º, né? A 9, né? 58B, 59, letra A, comoriense, artigo 8º do Código Civil. Dar uma lidinha nessa questão da comoriense. 10, C, o erro da letra A você dispõe no artigo 21, na letra B do artigo 19 do Código Civil. A C está correta, é o parágrafo único do artigo 12. A D é o artigo 14 e a E é o artigo 13, tá? Do Código Civil. Gente, é isso. Questão de direito civil aí, questões boas, muita lei seca. Entendo que vocês estão preparados, né? Se vocês forem bem aí, vocês estão preparados para uma prova de direito civil. É claro que assim, é uma matéria gigante, né? Na verdade, são matérias gigantes. Então, é difícil, né? Vocês têm que estar preparados em muita coisa. Eu entendo essa dificuldade que é o estudo para concurso público. E é isso. Se vocês precisarem de ajuda, aí vocês já têm minha rede social, me procurarem. Então, eu vou tirar algumas dúvidas agora da Camila, se ela tiver. A gente tem mais uns 10 minutinhos, né? Então, qualquer dúvida sobre as questões, vocês podem me procurar também, tá? Mandar privado. E é isso. Camila, vamos lá, tiver alguma dúvida aí, direito civil, matéria que eu puder te Não, ajudar. em relação ao simulado, está tranquilo mesmo. Só essa da comoriência, como eu falei para o senhor, que eu errei, foi falta de atenção mesmo. Tá, Até grifei para não errar mais. em relação ao estudo, o estudo da direito civil, algum tema que você tenha achado um pouco mais complicado, ou então em relação a alguma Dire... questão Não, do em concurso. relação ao... Não, pois é, em relação ao estudo, porque eu sempre coloco assim que eu tenho que ler e reler quando chega na parte do negócio jurídico, por causa dos termos. Então, eu grifo muito essa parte para não trocar. Principalmente quando chega na situação que interrompe, o que suspende, que geralmente eu troco Sim. esses dois. É, a prova, o objetivo do concurso público, né, que é medir conhecimento, a gente sabe que no final não é assim que eles fazem, né? Basicamente, você tem que aprender a fazer prova. Quanto antes você aprender a fazer prova, você vai perceber que sua vida vai ser facilitada. Por isso que eu gosto muito de fazer questão. Porque, assim, se você está acertando 9 de 10 aqui, você acha que na prova você vai acertar quanto? Provavelmente a mesma proporção, entendeu? Então, assim, manter essa pegada aí. Essa questão dos termos, eu acho que você está fazendo uma estratégia muito boa, grifando, tá? E, e então eu acho que você tem que manter esse método, sabe? Fazer bastante questão, porque você acaba, quando você faz questão, você acaba que fixa o conteúdo, entendeu? Certo. E é isso. Mais o que você tem de dúvida aí em relação à prova? Não, tá tranquilo. Em relação só resolver mesmo muita questão em ler e reler o código, principalmente aí as partes grifadas eu também mudo cor quando é prazo, tudo isso, que é para não fazer confusão. O que você pode fazer também é uma coisa que eu tive uns amigos que fizeram isso e assim, eu acho que é uma estratégia boa.
você fazer um caderno de erros. Eu Toda vez tenho, tem, né? Toda vez que você errar uma tenho, questão, você coloca o tema, o artigo, de repente, e fala, cara, vou estudar. Por exemplo, o que que eu te aconselho a você fazer hoje? Estuda como oriense hoje. certo. Meia horinha, você para ler. Vê os temas que você errou no simulado. Não sei quais correções que vocês já tiveram. Acho que já tiveram a maioria, né? Vai pegar Sim, e vai fazer. Olha, eu errei, por exemplo, eu errei administrativo, ato administrativo. Vou ler ato administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Vou ler. Constitucional. Eu errei direito civil, direito político, direito social. Vou ler. Penal. Errei concurso de pessoa. Vou ler. Processo penal. Errei inquérito policial. Vou ler. Entendeu? É assim que você tem que fazer. Anne, agora que eu vi, Anne entrou agora. Como é que você foi no simulado? Não, de professor, eu constitucional. entrei para a nossa revisão agora às 16 horas. Eu vou estar com eles aí em constitucional e administrativo. Ah, tá, desculpa. Bom, então é isso. Vou aproveitar que a professora Anne entrou um pouco mais cedo, de repente nossa aula está vazia, né? Não tem mais ninguém com dúvida. Camila, se tiver mais alguma dúvida, a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos aí. Não, está tranquilo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelas dicas também. E vou Tá fazer bom. o que o senhor disse, dar uma estudada em comoriense. Isso, dá uma estudada em comoriência, pega os erros aí que você vai ter agora, você vai ter, não sei se você vai corrigir agora com o constitucional administrativo, pega E os vou sim, erros e aí, provavelmente, não sei se como é que você foi nessas outras matérias, mas pega os erros e vai estudar os erros, porque a gente, quando erra uma questão em simulado, é para a gente ligar o alerta e falar, pô, tem que melhorar essa questão, né? Eu não posso errar uma, duas, três vezes a mesma coisa, você já começa a ficar, pô, fazendo alguma coisa errada. E realmente tá. Se você está errando várias vezes a mesma matéria, mesmo o tópico da matéria, você está errando alguma coisa importante, né? correto. Márcio não apareceu, né? Márcio não torou. Queria saber quantas questões ele tinha ido, se tinha ido bem. Bom, eu acho que já pode até parar a gravação, porque professora Anne, tá me ouvindo? Eu não sei se eles têm que. Professor, vai ter que encerrar, porque hoje está com o senhor aqui só o TJ. Aí comigo vai ficar o TJ, o CFO e a PC. Aí eles vão entrar às Ah, 16 horas, mas aí se eu quiser encerrar, eu já fico por aqui. isso. Alex, está por aí, Alex? Alex, é o Caio, quem está comigo hoje no apoio da informática? Acho que é o Caio. Eu acredito que eu estou nesse mesmo link, Ei, né? Quem é que está comigo? Caio, Caio, é nesse mesmo link a minha revisão, né? isso mesmo. Caio, pode Perfeito. encerrar. Quiser encerrar a gravação do professor Bruno aí, por favor? Já acabou. Já. Obrigada aí, professor.